Como é que você vê esse interesse em Fernando de Noronha? Na sua opinião, Fernando de Noronha tem essa importância toda que estão atribuindo a ela? Tem a importância, Paulo, e não somente Fernando de Noronha, né? É bom a gente lembrar que, na verdade, o Brasil ele tem algumas ilhas oceânicas muito importantes. Trindade, ali em Martins Vaz, nos permite que nós tenhamos, junto com Fernando de Noronha, e temos ali São Pedro e São Paulo, e o Atol das Rocas, nós tenhamos uma área de, vamos dizer assim, de exclusividade, que a gente chama de zona econômica exclusiva, de exploração econômica exclusiva do país, que vai avançando no que a gente chama de mar territorial, mas, na verdade, vai muito além das 200 milhas náuticas. Isso significa, são mais de 300, 400 quilômetros até em algumas áreas, que avançam no mar, que são áreas que você, do seu país, você tem controle sobre a atividade de exploração econômica, seja de pesca, seja no caso do Brasil, que é considerado um dos países com a maior tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. O CENPES da Petrobras é um dos centros de referências mundiais, justamente da exploração de pré-sal, que é algo que se faz no oceano. Essa área, ela só é dada pela ONU como de exclusiva exploração do Brasil, porque existe bases da Marinha nessas ilhas. Essas ilhas têm que ser habitadas pelas normas da ONU. Eu creio que Trindade é a única dessas ilhas que tem fontes de água potável na própria ilha. As demais você tem toda uma logística para poder manter essas bases da Marinha ali, e são muito importantes para o aspecto econômico. Veja que a Argentina ela passa um problema gravíssimo hoje com os pesqueiros chineses, que eles ficam exatamente no limite dessa zona econômica exclusiva, mas são as centenas, viu, Paulo? Centenas de pesqueiros chineses ficam ali aguardando anoitecer, e quando anoitece, eles apagam as luzes e os transponders e pescam em águas argentinas. A Marinha Argentina não tem condição hoje de cercear essa pesca ilegal. O Brasil também sofre esse problema, mas nós temos um litoral muito maior, uma zona muito maior, mas temos também meios navais e meios até de vigilância mais robustos que os argentinos. E por isso os argentinos hoje se aproximam dos Estados Unidos, mas colocam a questão das Malvinas, que ainda é controvertida, porque os Estados Unidos ainda apoiam a posição da Grã-Bretanha. Então você vê que o assunto é controvertido. Eu posso te afirmar, e ouso te afirmar, que se essa insinuação fosse feita durante o governo Bolsonaro, a resposta seria a mesma do que agora que está sendo dada. Por quê? Porque é inadmissível para as Forças Armadas brasileiras você ter uma base de outro país ou qualquer base brasileira que você tenha controle de outro país. Veja que o imbróglio que foi feito em Alcântara, que durou muito tempo, só conseguiu ser resolvido durante o governo Bolsonaro, que ele assinou ali um acordo de salvaguarda de informações. A Coreia do Sul fez um lançamento já no governo Lula, usando a base de Alcântara, e, infelizmente, nós estamos com todo o nosso programa aeroespacial atrasado por causa dessa questão ideológica que você fala. É verdade. Houve um acidente, caímos no colo da Ucrânia durante mais de uma década, não foi feito nenhum lançamento, foi desmontado esse imbróglio pelo governo Bolsonaro, mas eu te afirmo que mesmo no governo Bolsonaro não seria permitido, por exemplo, que a base de Natal, que é uma base gigantesca que permite, inclusive, que os maiores KC, que são aviões de transporte militares, os maiores do mundo, conseguem pousar na base de Natal, porque essa base foi preparada na Segunda Guerra Mundial para ser uma ponta de lança. Fernando de Noronha tem uma série de questões ambientais, eu mesmo tenho dificuldade, eu gosto de mergulhar, já mergulhei em vários locais dessas ilhas, mas nunca estive em Fernando de Noronha, porque é mais caro mergulhar em Fernando de Noronha do que em todo o Caribe, até do que no Havaí, para você ter uma ideia. Porque existe uma série de normas ali, e você não tem como transformar aquilo ali numa base militar. Agora, você está certo em um aspecto. É muito importante aquela localização para a colocação de sensores. E esses sensores podem ser colocados dentro de um acordo entre países em que o governo brasileiro compartilha a informação com o governo americano dentro dos tratados. Então, pouco sensacionalismo, na minha opinião, em relação a esse assunto. Não mudou nada a posição nem do governo Bolsonaro, nem do governo Lula em relação a essas parcerias. Tem muita gente querendo comparar o Panamá
o raciocínio do Panamá com Fernando de Noronha. Eu acho isso um absurdo, essa comparação, até porque o Panamá é a ligação da Marinha dos Estados Unidos do Atlântico com o Pacífico, e o investimento que foi feito foi para isso. E o acordo que foi feito agora pelo governo Trump foi o seguinte: a Marinha, ou seja, a Força Naval Americana, tem trânsito livre no Canal de Panamá e prioridade, e não será cobrada, assim como toda a marinha mercante americana continuará sendo cobrada. O que não podia acontecer é que as empresas chinesas do Atlântico e do Pacífico, elas não davam prioridade para a Força Naval e, às vezes, até impediam que a Força Naval do Atlântico se deslocasse para o Pacífico. E você há de convir que, para que os Estados Unidos mantenham a sua Força Naval apta para atuar em qualquer parte do planeta, ele precisa dessa flexibilidade. Assim como acontece também no Canal de Suez. Ou seja, é muito importante que ele mantenha o Canal do Panamá aberto à sua Força Naval. Mas Fernando de Noronha não está com essa bola toda não, viu, Paulo? Eu creio que há muita controvérsia em relação a esse assunto. Os acordos que a gente tem ali em Fernando de Noronha são suficientes. Você lembra daquele acidente que aconteceu com o avião da Air France? Dali foi o centro que foi montado de recuperação, e a gente tem o controle relativamente seguro ali daquela região.